cada transmissão, cada podcast, cada live pode ser um campo missionário onde o Espírito Santo age através da palavra anunciada, e isso vai ser por meio de você. Meus amados irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 2, capítulo 5, Atos capítulo 5, versículo 42. Enquanto você procura, eu também quero aqui deixar minha palavra de agradecimento ao pastor Sérgio Belfior, sua esposa, pastor Eliseu, pastor Anderson. Privilégio estar também ouvindo o pastor Mateus, todos os nossos pastores, obreiros de Joinville, a você que está participando, nessa noite, já nessa tarde para a noite, nesse precioso evento, que a palavra de Deus esteja aquecendo a nossa vida, o nosso coração, e nós temos certeza que o Espírito Santo está nos conduzindo à edificação espiritual profunda. O texto bíblico diz, Atos 5, 42, e todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Você pode ler comigo agora, 42? Todos juntos? E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Amém? Podem se assentar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Essa disciplina que nós estamos compartilhando nessa tarde é a disciplina de homilética, só que é a homilética com ênfase na pregação da palavra nos meios de comunicações moderno, seja na rádio, seja na web, que são plataformas que historicamente sempre foi, principalmente a rádio, difundida no propósito de proclamar o Evangelho, e agora a web, toda a sua ferramenta, para que a gente, como Igreja do Senhor, continue cumprindo a missão sagrada de pregar o Evangelho. É importante que a gente tenha em mente que tudo que nós vamos expor nesse momento tem uma missão sagrada de proclamar o Evangelho pelos meios disponíveis à execução dessa tarefa. E também nós temos um desafio de refletir um pouco a respeito da adaptação da pregação aos meios modernos de rádio e internet. Note bem, não é a adaptação da mensagem, é a adaptação da pregação, do método da pregação, no sentido que a palavra de Deus alcance a todos. E nesse aspecto, nós temos aqui a continuidade da tarefa apostólica, porque pregação do Evangelho é continuidade da tarefa apostólica. Nós acabamos de ler um versículo no capítulo 5, lá nos primeiros
momentos da igreja primitiva em que era característica da igreja primitiva pregar e anunciar e proclamar a pessoa de Jesus Cristo todos os dias no templo e nas casas. Era um meio disponível naquele momento de proclamação da mensagem da palavra de Deus. Era no templo, o templo dos judeus, era nas casas, todos os dias, a todo momento. E o livro de Atos mostra que o Senhor acrescentava à igreja aqueles que haviam de ser salvos. Por quê? Porque a pregação do evangelho é a continuidade de uma missão apostólica. No texto que você tem aí em mãos, nós trabalhamos aqui o primeiro tópico, nós intitulamos em que a comunicação do evangelho por meio do rádio e da web, e passamos a refletir qual é a importância de comunicar o evangelho por diferentes meios. Antes da gente entrar na parte mais técnica da homilética, é muito importante mostrar que essa reflexão que nós estamos fazendo a respeito dos meios de levar o evangelho sempre foi uma preocupação dos apóstolos. Então, por exemplo, se você observar o nosso Senhor, o Senhor Jesus Cristo, ele utilizou diversos meios para transmitir a sua mensagem. Nós falamos aqui pela manhã um dos métodos que é claro no ministério de ensino de Jesus, que era contar histórias. Ele alcançava o coração das pessoas com um método clássico de contar histórias. Porque diferente de você, como nós temos aqui hoje, nesse momento, uma perspectiva principalmente ocidental, de fazer tudo no sentido de ter um método de expor, de sistematizar as coisas por meio mais de sistema, por meio da história, o que você faz? Você atinge o pensamento, a cognição da pessoa. Você atinge, como nós falamos de manhã, a emoção, a pessoa se envolve com aquela história. E a imaginação. O coração da pessoa é tomada, como o próprio texto bíblico diz, no conceito de coração, que é essa tríade que é integrada, né? Pensamentos, sentimentos, vontade, emoção, tudo por meio da história, porque é envolvente. Quando o Senhor falava sobre uma parábola, ou usava uma imagem, sal e luz, todos entendiam. E todos se reconheciam naquela história. O Senhor pregava ao ar livre, o Sermão do Monte, que agora o nosso pastor nos antecipou, uma mensagem baseada no Sermão do Monte. Ali é um ensino prolongado de Jesus ao ar livre, sempre usando parábolas, sempre usando histórias para ilustrar uma verdade espiritual. Olha, você toma, por exemplo, em Atos capítulo 17, o apóstolo Paulo, diante do Areópago de Atenas, ele
toma elementos de cultura daquela sociedade para apresentar o Deus único e verdadeiro. Estava reunido ali diversos deuses. E tinha um escrito ao Deus desconhecido. E a partir daquele elemento, citando até poetas gregos, ele estabelece uma comunicação do Evangelho. O meio que Paulo tinha de se comunicar, o gênero das cartas, das epístolas, que educaram toda uma igreja, que doutrinava toda a igreja. E a carta, na época, era o meio mais veloz de você levar uma mensagem. Por isso que eu não tenho dúvida que para comunicar o Evangelho, o apóstolo Paulo hoje usaria Facebook, Instagram, WhatsApp. Porque, queridos irmãos, quando você lê o Novo Testamento, você vê que a ânsia apostólica, a ansiedade apostólica, se podemos dizer assim, era comunicar o Evangelho a todas as pessoas. Todas as pessoas. Era refletir a todo momento de que maneira que o Evangelho chegaria, sobretudo em locais que o Evangelho ainda não tinha sido anunciado. E para isso, ele não ia medir esforços. Então nós vemos no próprio apóstolo Paulo, ele falando, fiz-me tudo para ganhar todos. Tamanha ânsia de saber que essa responsabilidade de pregar o Evangelho é uma herança apostólica e uma continuidade apostólica. E com isso nós temos os meios modernos como extensão dessa proclamação do Evangelho. Às vezes, e a igreja às vezes se assusta com o que está acontecendo de tecnologia. Nós estamos diante hoje da rádio e da internet, a rádio dentro da internet, que aqui é um formato, por isso que eu coloquei a questão da internet aqui, porque o modelo de rádio hoje foi profundamente afetado pela internet. Então hoje, até para as rádios sobreviverem, elas tiveram que se adequar aos podcasts. Lá no Rio de Janeiro mesmo, uma rádio tradicional lá, que é uma rádio antiga, chamada Rádio Tupi. Para ela funcionar hoje, ela está enquadrada dentro do campo da internet. E muitas pessoas se assustam. Há aqueles que dizem, nossa, a igreja não deveria se envolver com isso. Porque há certos preconceitos em relação na ação proclamatória do Evangelho nesses meios. Mas, ora, por exemplo, as Assembleias de Deus no Brasil sempre teve na vanguarda, como, por exemplo, o querido pastor Lourenço Walson, no programa na Rádio Relógio, a voz das Assembleias de Deus. Por quê? Isso vem até dos Estados Unidos. Sempre houve uma preocupação de, até antes de implantar igreja, o missionário que fosse para uma cidade ter ao menos um programa, uma programação na estação de uma rádio. Por quê? Porque a rádio alcança muitas pessoas. Então você vai ver igrejas pentecostais fazendo um uso sistemático da rádio. A Deus é Amor, com Davi Miranda. Davi Miranda talvez seja um dos que mais usou a evangelização por meio da rádio. Tanto é que na rádio, a Deus é Amor é uma das denominações que mais teve programações, por causa dessa visão missionária de usar a rádio.
Aí depois rádio AM, rádio FM. Por quê? Porque é um meio que a igreja não pode ignorar no uso da proclamação do evangelho pelo meio da rádio. E é claro, quando você olha o meio da internet hoje, que a rádio está aglutinada à internet, a gente também começa a pensar: que meio poderoso é esse para proclamar a palavra de Deus e como que nós podemos fazer isso de uma maneira mais eficaz? Então a gente parte de um caminho que, em primeiro lugar, é importante a gente reconhecer. Essas mídias hoje não podem ser ignoradas por nós. Elas não podem ser ignoradas por nós. Nós temos a opção, ou simplesmente ignorar, cruzar os braços, ou usá-las para a promoção da proclamação do evangelho. E dentro desse mesmo princípio que nós colocamos aqui, é o princípio do espírito apostólico de comunicar o evangelho. E que eu não tenho dúvida, e ninguém aqui tem dúvida, que se na época dos apóstolos esses elementos eles existissem, eles seriam usados também para a proclamação da palavra de Deus. Para o grande desafio que é o quê? O desafio da evangelização mundial. Então, dentro desse mesmo espírito missionários, nós temos aqui uma grande tarefa para fazer, que é o tópico 2, a tarefa da pregação no contexto do rádio e da web. Por que é uma tarefa desafiadora? Porque, em primeiro lugar, nós temos ouvintes invisíveis. Uma coisa é você estar aqui pregando para irmãos que nós vemos a reação espontânea. E daqui o pregador sabe, o ensinador sabe, se a audiência está ouvindo, está compreendendo, está com atenção ou não. Na rádio, na web, nós não temos esse retorno. É imprevisível. Então, o ouvinte que nos ouve está num contexto, numa situação que nós desconhecemos. Ele pode estar num carro, ele pode estar numa enfermaria de um hospital, eles podem estar num serviço, no trabalho, ele pode estar em várias regiões, em vários ambientes, em muitas adaptações, e você não tem condição de saber onde que nós estamos. Como que eu vou adequar o contexto? Então, um ouvinte, ele é invisível. Se você puder, abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1 e 2. O texto diz assim, ó, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se nos dispenseiros que cada um se ache fiel. O que isso quer dizer? Mesmo diante desses ouvintes invisíveis, diversos e contextos imprevisíveis, nós nos acharemos ali fiel em proclamar o evangelho do Senhor, com graça, com misericórdia e com unção de Deus, sabendo que você está sendo ali um representante, um embaixador do reino de Deus, na perseverança dessa comunicação. Então, sempre que um proclamador do evangelho for para uma
rádio, for por um programa na web, for numa entrevista ou algo nesse sentido, ele não vai ter retorno, mas ele sabe em quem ele está representando, e você vai se permitir usar para isso e se achar fiel como um bom dispenseiro de Deus. Então essa é a chave. Você não terá retorno imediato, mas você lutará e proclamará como que todos estivessem te ouvindo, como que fosse num auditório. Lá na CPAD nós gravamos os vídeos quando comentamos lições de escola dominical. E é um desafio. Eu me lembro a primeira vez quando a gente não está acostumado em falar com um professor imaginário, porque é só eu e o câmera. Então você entra, está ali você sozinho. E você tem que fazer um trabalho todo de imaginação para construir um ambiente imaginário de que você vai adequar ao professor dicas que façam sentido, orientações que façam sentido. Então fico imaginando que há um público me ouvindo, mas não tem público nenhum. Quem grava vídeo sabe disso, né? Não tem público nenhum, mas você faz de conta que tem uma multidão, para que a sua fala se torne natural e convincente. Por isso que eu digo, fazer e gravar em câmera não é uma coisa fácil. É fácil, pastor Matheus? Depois, claro, a gente pega o ritmo, né? E vai falando. Você ouve atores, por exemplo, atores que faziam só teatro, quando ia para a TV, era uma luta. E por quê? Porque no teatro eles já tinham o retorno imediato do público. Na TV é só eles ali e não tem retorno nenhum. E se eles não tomarem cuidado, eles ficam desmotivados. Por isso que nós estamos falando aqui nessa noite, é para você conhecer o mínimo de que não haverá retorno, mas a sua perseverança em proclamar a mensagem, ela precisa estar ali, ó, latente, com o coração aquecido, para que a palavra do Senhor possa achar um caminho e atingir o coração. Então lembre disso. Lembre disso. Como que deve ser uma homilética digital? Que desafio que o senhor me deu, Constância. Eu estava trabalhando esse tema, fiquei imaginando, mas como que deve ser um desafio da homilética digital? Da preparação de uma mensagem para esse ambiente. Não, para esse ambiente a mensagem precisa ser mais curta. O ritmo de voz precisa ser cadenciado, não acelerado. A gente precisa estabelecer imagens mentais, porque é um meio de comunicação que a pessoa tem. É como Jesus. Eu creio aqui que a melhor maneira de você fazer isso, estabelecer imagens mentais para o ouvinte, porque ele está ali, ó, ouvindo, ele vai ficar imaginando, e fica imaginando quem você é, sua cor, se alto, se mais cheinho, passa um vendaval na cabeça daquele ouvinte, mas não é assim com a gente também, quando a gente ouve? E interessante que geralmente quando a gente imagina um locutor, nunca é como a gente imaginou, né? Lá no Rio eu imaginava um locutor, quando eu via, falei, meu Deus, tem um vozeirão, você pensa que é uma pessoa, quando chega um baixinho. Não é isso? Mas por quê? Essa que é a beleza da rádio, inclusive, essa que é a beleza da web, e isso acaba sendo uma arte. Porque esse universo todo, você precisa estar muito ciente dele para poder alcançar as mentes e os corações. E é claro
esse trabalho, a gente sabe que não é só contar com os elementos naturais, com as técnicas. Há todo um trabalho espiritual que não pode faltar na nossa preparação. Porque como é num trabalho de evangelização pessoal, normal, comum, que nós oramos, que nós jejuamos e que nós esperamos que o Espírito Santo atue, na rádio, na internet, a mesma coisa há de acontecer. É você sendo um instrumento de Deus e o Espírito Santo atuando por você. É um chamado espiritual, é um chamado, o chamado para a proclamação da palavra de Deus é um chamado espiritual. Então tem a parte do pregador e tem a parte do Espírito Santo. A parte do pregador é se preparar, você vai estudar o público-alvo, você vai ver o que você vai fazer, você vai projetar e você vai se consagrar, mas o convencer do pecado, o convencer no coração, o tocar a alma da pessoa, isso é trabalho do Espírito Santo, é obra do Espírito Santo, é fervor do Espírito Santo, é favor do Espírito Santo. Aleluia. E o pregador, nesse sentido, ele é o instrumento vivo do Espírito Santo. Espírito Santo que te conduz. O tópico 3, a gente trabalha aqui algumas estratégias para uma pregação eficaz. Aqui a gente entra no que fazer propriamente dito. Como que se prepara uma mensagem para esse ambiente, para esse campo? Em primeiro lugar, com preparo espiritual. Todo pregador, todo professor, ele precisa se preparar espiritualmente. E como que nós fazemos isso? Observando as disciplinas cristãs. E quais são as principais disciplinas cristãs que devem ser atos de nossa devoção diária? Nós estamos falando aqui de vida de oração, vida de jejum e vida de estudo. Essas 3 disciplinas são 3 disciplinas que nós encontramos ao longo da história da igreja. Todos os grandes pregadores, se você estuda a biografia dele, estuda a vida deles, você vai encontrar em comum nos pregadores a observação dessas disciplinas. Eles sabiam que para subir ao púlpito não era suficiente apenas o trabalho intelectual, porque grande parte do trabalho da preparação de uma pregação envolve um trabalho cognitivo, um trabalho intelectual. E é verdade. Contudo, antes desse trabalho vem um trabalho espiritual. E é nesse momento que o pregador, ele se lança, ele se derrama na presença de Deus. Ele busca a face do Senhor. Ele sabe que ele não pode subir ao púlpito somente com a sua capacidade intelectual. Ele sabe que algo mais profundo deve emergir. E isso vem do alto. Isso vem de Deus. Isso vem do céu. Isso vem do Espírito. E isso é acessado como? Por meio da oração. Precisamos falar com Deus. Precisamos buscar a face do Senhor. Precisamos rogar, precisamos interceder, precisamos consagrar os corações, as mentes, os ouvidos que vão nos ouvir. Colocar diante do Senhor. Em um propósito profundo do jejum.
O jejum é uma das ferramentas mais poderosas que nós temos para nos aproximar de Deus, para reconhecer os nossos limites, porque quando jejuamos também conhecemos os nossos limites. Conhecemos o que de verdade está dentro de nós. A nossa motivação na hora de pregar é uma motivação secular de ser conhecido. Isso é uma relação muito tênue. Qual é a motivação de pregar por um meio desse? Isso é uma verdade do coração que só você e Deus pode esclarecer. E quem busca o Senhor em santo jejum, é ali que você se coloca diante do Senhor, deixando ir aquela necessidade mais básica, que é o de se alimentar e ouvir diante de Deus as verdades do seu coração, e você entregando em propósito santo ao Senhor o fim dessa atividade da proclamação. Sabe, derramar o coração diante do Senhor. E atrelado a isso, o estudo da palavra, a meditação diária da palavra. Já dizia um grande pregador, Martin Lloyd-Jones, que ele usa uma frase no livro dele, Pregação e Pregadores, que é muito profunda, sempre me marcou. O pregador não lê a Bíblia para pregar. Ele prega porque ele lê a Bíblia. E é muito diferente. Há pessoas que têm noção que só pega a Bíblia para ler se ele receber um convite de pregar no culto, etc. É diferente quando você tem o santo hábito de cotidianamente ler a sua Bíblia, meditar, ruminar, anotar, olhar que pecados Deus está confrontando comigo, o que é que Ele está me pedindo para parar de fazer, que promessa Ele está me fazendo, que alerta Ele está me tocando. Então, essa meditação imersa, e todo mundo que faz isso, eu tenho certeza que já se deparou no momento em que você para diante de um texto. E você para diante daquele texto porque aquele texto explodiu no seu coração. Aí Martin Lloyd-Jones diz, quando isso acontece, eis a matéria-prima do pregador. Sabe por quê? Vai gerar dentro de você uma palavra que não é externa, não é alguém que fala, não passou pela sua cabeça, é resultado do seu encontro com a palavra. E que coisa gloriosa é quando o resultado do nosso encontro com a palavra se transforma numa mensagem. Esse é o desejo de Deus. Não tenho dúvida, porque isso vem dele para nós. Por causa de um encontro. Por isso que um obreiro que tem essa disciplina de buscar da palavra, nunca fica sem mensagem. Nunca fica sem mensagem. Porque sempre o Senhor está ali, palestrando, trabalhando. Ao longo do seu dia, você faz aquele exercício de quando vêm pensamentos intrusos, você está alimentado e você reforça a sua mente com a palavra que você se alimentou no início do dia. E assim nós vamos vencendo a tentação. E assim nós vamos vencendo as lutas. E assim nós vamos vencendo a nós mesmos. É nesse encontro com a palavra. Então, a disciplina espiritual não pode jamais deixar de ser prioridade. Não há como subirmos no púlpito ou irmos a uma rádio ou irmos à web na força do nosso braço. Nós precisamos fazer isso
na força do Espírito Santo, nos braços do Senhor. É Ele quem inspira, é Ele quem dá mensagem, é Ele que balança o nosso coração, é Ele que põe fogo no coração, é Ele quem nos abre a porta da palavra, é Ele quem faz isso, é Ele quem faz isso. Mas além da vida espiritual do pregador, há o planejamento da pregação. E no ambiente da pregação para a rádio, nós temos aqui um caminho a seguir que é fundamental. A homilética, o nome homilética, ele significa arte de proclamar, de falar, de expor a palavra de Deus. É uma homilética sagrada. E toda pregação que nós fazemos, e nós colocamos aí, ela precisa ter pelo menos 3 partes estruturais. Eu poderia chegar aqui e colocar os diversos tipos de temáticas textuais, expositivas, tipos de pregação, mas que esse não é o objetivo aqui, não daria tempo para a gente fazer isso. Seriam muito, mas eu prefiro aqui trazer para os senhores e as senhoras uma visão geral que toda a pregação precisa ter, e não é por causa do pregador, é por causa do público que nos ouve. Toda a arte de uma pregação, ela visa a entender, a atender o público que nos ouve. E a base aqui é o quê? É para que seja uma mensagem clara, assertiva e precisa. Então, toda pregação precisa ter uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Quando você faz muito isso, onde a pregação tenha uma estrutura, você vai garantir que ela seja clara, precisa e objetiva. Por exemplo, você já deve ter ouvido, é uma história que o pastor Hernandes Dias Lopes contou, e é uma grande verdade. E muita gente até ri, porque todos passaram por isso um dia. Um pregador abre a Bíblia, lê um texto, ele sai do texto, abandona o texto, aí ele faz uma viagem galáctica. Aí ele vai à Lua, vai a Marte, visita Mercúrio, dá uma parada em Plutão, fica lá. Aí volta, ele encerra a pregação. Aí você que ouviu, você se pergunta, meu Deus, por que ele leu o texto? Porque ele saiu do texto e nunca mais voltou para o texto. Quem nunca ouviu isso? Só eu que já ouvi isso. E aí no final a pergunta lógica é, meu Deus, por que ele leu o texto? Há 3 palavras que nós podemos, 3 verbos que nós podemos usar que sintetiza a prática da pregação. O primeiro deles é ler. O pregador precisa ler. Seja o pregador de púlpito, seja o pregador de rádio, de internet, ele precisa ler o texto bíblico. E o público sabe quando o pregador leu a Bíblia, hein? Porque a forma que ele lê a Bíblia denuncia se ele leu a Bíblia. Aquela leitura que fica travando, que fica...
denuncia que não tem muito domínio do texto bíblico. Porque quem lê o texto bíblico 20 vezes, 30 vezes, o texto bíblico já internalizou até no coração. Por isso que é uma beleza, quem conhece um pouquinho de grego e hebraico e consegue traduzir, ele até pula essa parte de ler a Bíblia tantas vezes, o texto bíblico tantas vezes, porque a arte de traduzir já equivale a umas 30 leituras. E aí por isso que os que sabem traduzir o texto bíblico até saem na frente e ganha tempo, porque se você traduz uma, é o equivalente a você, uma tradução de um versículo é equivalente a você ler aquilo ali 30, 40 vezes. Porque é um trabalho cognitivo ali muito sério. Mas ler, a gente precisa ler o texto bíblico. Segundo verbo, explicar o texto bíblico. Meus irmãos, se a gente lê o texto bíblico, a gente vai explicar o texto bíblico. E explicando o texto bíblico, claro que no contexto de rádio, você não vai ter aí 40 minutos para sair da introdução, não, né? Geralmente o tempo de um rádio, de uma internet, é um tempo bem diminuto. Então você vai ter que fazer aquela arte de enxutar. Sempre que você pensa em rádio e internet, pensa no menor tempo possível. Mas você precisa dar uma explicação do texto bíblico. E em terceiro lugar, você precisa aplicar o texto bíblico à vida da pessoa. O que aquele texto diz hoje para a vida daquela pessoa? Então você vai ler o texto bíblico, você vai explicar o texto bíblico, ou seja, explicar o que o texto disse no passado e aplicar o texto bíblico, o que ele diz hoje. Então, para isso acontecer, você precisa fazer já aquele seu trabalho de casa, que você aprende nos institutos de teologia da igreja, que é o quê? Fazer aquela análise do texto, literária. Isso é um trabalho de bastidores, gramatical, entender por que aquele texto foi escrito, quem que escreveu, para quem escreveu, o propósito daquele texto. Então a gente pode aplicar, por exemplo, a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Por que Paulo escreveu aos Coríntios? Quem é Paulo? Quem é a igreja de Corinto? Qual o propósito da carta? Essas perguntas respondidas criam todo um contexto para você entender aquele texto. E aí, acompanhado de uma boa leitura e de bons comentários bíblicos, bons materiais de apoio, você tem condição de fazer um esboço, um sermão que contemple a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, que pode ser em 3 tópicos, geralmente é sempre em 3 tópicos, né? Mas quanto mais você faz, mais você vai se tornando perito naquilo. E você coloca e estabelece e redige algo que você sabe que vai entregar com clareza, precisão, objetividade, porque você não sabe quem é o ouvinte que está te ouvindo do outro lado. E é por isso que nós fazemos isso. Por que é necessário o pregador ele se preparar desse jeito? Porque, irmãos, o que é mais fácil da vida, por exemplo, eu estou aqui agora, eu abri um parênteses e ficar no parênteses e não fechar mais. Aí fica. Quem nunca fez isso? Eu já cansei de fazer. Lá nos meus inícios, né, a gente abria um parênteses e esquecia de fechar. Então, por isso que a gente sabe quanto tempo tenho. Por exemplo, não tem essa coisa, falar, é muito pouco tempo. Claro que a gente gostaria de ter mais tempo. Mas você imagina, se eu estourar o meu tempo, vou entrar no tempo do outro, um evento como esse, por exemplo, os irmãos, né, pastor, você vai ficar atribulado.
A gente fica, às vezes, assim, para poder, quem organiza, então, olha quanto tempo e tal. Por quê? Há todo um planejamento. Programa de rádio, há todo um planejamento. Se você estourar aquilo ali, já vem um outro que pagou e é um problema. Então, a gente precisa ter essa clareza. Comunicação, ela precisa ser objetiva, ela precisa ser fluente e ela precisa ser adequada ao meio digital. Ela precisa ser. Eu não sou aqui um especialista de linguagem adequada ao meio digital, mas é importante que você faça perguntas fechadas, perguntas objetivas de reflexão para bater ali uma imaginação nele. Como que o ouvinte vai imaginar o que você está falando? Trazendo reflexão por meio de questões, por meio de exemplos, por meio de histórias bem vívidas. Evitar jargões. Você está falando da Trindade? Não é um assunto bom, né, para falar de conceito de Trindade numa rádio. Então você jamais vai falar pericorese da Santíssima Trindade. Você não vai comunicar nada. Então não se usa jargões, não se usa frases longas demais. O meio de rádio e internet, a frase precisa ser naquele tom jornalístico, curta, texto curto, frase curta. Por quê? Porque geralmente a pessoa que está te ouvindo está em movimento. Quem ouve uma rádio, ouve para fazer outras coisas. E não só ouvir. Ninguém no mundo para ouvir somente alguma coisa, alguma rádio. Ele ouve a rádio porque ele está fazendo uma outra ação. E por isso que a rádio é tão... Até hoje ela não acabou e não vai acabar. Ela vai ser híbrida. Ela vai continuar junto com alguém, porque o Brasil principalmente, ele é um país continental. Tem lugares que a internet ainda não chegou. Cuidado com o tom de voz e com a entonação. É importante a gente regular a voz, a gente entonar a voz para a rádio. Quem tem um dom de voz aí de locução, né? Faz aqueles exercícios assim antes, e dá um tom de voz cadenciado. Eu falei aqui sobre conectando com o ouvinte, fazendo perguntas retóricas, interação pelo chat, comentários. Em Atos capítulo 2, há um texto bíblico muito interessante, se você puder abrir, eu já estou caminhando para o encerramento. O texto diz assim, ó: ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Olha que o povo respondeu, ouvindo eles. O texto bíblico diz, ouvindo eles. Quem estava ouvindo? O povo, ouvindo a Pedro. O texto diz que o coração deles compungiram-se. Olha, queridos irmãos, a sua instrumentalidade, de acordo com o seu preparo espiritual e com o seu preparo intelectual na mensagem da palavra de Deus, o Espírito Santo pode fazer isso aqui para um ouvinte que te ouve. Após ouvir a palavra de Deus, o coração dele se quebrantar, o coração dele ser tocado. E aí, diante do convite que você faz, diante do apelo que você faz, ele responder como o povo em Atos respondeu no versículo 38. Como Pedro orientou a eles responderem: arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo.
O papel da pregação na proclamação do Evangelho é exatamente fazer no coração de um ouvinte o que aqui aconteceu no coração do povo nas primeiras conversões. Que o coração de cada um seja tocado pela palavra de Deus. E isso vem pela instrumentalidade da vida do pregador da palavra, quer pelo púlpito, quer pela rádio, pela web ou em qualquer lugar. O Espírito Santo faz o mesmo trabalho de quebrantar o coração de quem ouve. E é isso que ele espera de nós. O chamado da pregação do Evangelho por meio da rádio e por meio da web é cruzar fronteiras digitais com fervor apostólico. É onde esse lugar se torna um campo missionário. Cada live, cada podcast, ele se torna um campo missionário. Eu coloquei nessa apostila uma frase que diz assim: olha, cada transmissão, cada podcast, cada live pode ser um campo missionário onde o Espírito Santo age através da palavra anunciada, e isso vai ser por meio de você. Isso vai ser por meio de nós. Isso vai ser por meio da instrumentalidade do Espírito para com as nossas vidas. Por isso que nessa noite, eu e você possamos refletir que nós somos chamados por Deus para observar. Eu creio que a preocupação nessa disciplina é a gente sermos despertados a considerar o valor dos meios de comunicação que nós temos ao nosso redor. E refletir um pouco em que Deus pode nos usar nesse meio na proclamação do Evangelho. E para isso acontecer, que eu e você possamos preparar a nossa vida espiritual. Preparar-nos espiritualmente por meio da oração, por meio do jejum, por meio da meditação da palavra de Deus, e nos preparar intelectualmente para preparar uma boa mensagem, uma mensagem eficaz em comunicação com o Espírito Santo, e no momento de entrega, o Espírito Santo fazer a obra. Deus conta com você para isso, Deus conta conosco para isso, Deus conta com a sua igreja para isso, em nome de Jesus.